assistindo a gravação dessa live pelo IGTV, já curte aqui embaixo, comenta, envia para algum amigo que você acredita que precisa escutar essa live no dia de hoje. Bom dia, Matheus! Bom dia, bom dia, bom dia! Já chama o povo aí. Bom dia, Kimina. Bom dia, Denis. Chama todo mundo, minha gente. E vai começar nossa segunda live desta semana, cujo tema eu particularmente amo essa história. Hoje a gente vai falar da história de Sansão, meu povo. Hoje a gente vai falar da história de Sansão. Bom dia, Denis. Bom dia, Suzy. Vocês conhecem a história de Sansão? Posso dar depoimento? Claro que pode. Você vai entrar aqui? Ó, viajando, mas sem perder a live. É isso aí. Dê aí o seu depoimento. Acordei e já tinha um Pix feito há 20 minutos. É isso aí, meu querido! Ganhar dinheiro enquanto dorme. Parabéns. Sério, bom dia, amigos. Bom dia, mentor. A cara da pessoa. Rico! Rico. Acordei, a primeira notificação era o quê? Nubank, você recebeu uma transferência de... tananana. Eita, coisa boa! Parabéns! Tem maneira melhor de acordar? Não tem, gente. Ó, coisa boa! Só se for na live comigo. Ei, pois coloque lá na comunidade esse depoimento aí. Vou colocar. Assim que acabar Tá lá, bom? já vou lá e coloco. Ó, glória! Deus abençoe. Que Deus continue abençoando. Que venham mais Pix assim, ó. Assim que acorde, antes de entrar na live, já tem um Pix. Amém. E eu recebo muitos Pix. Alegria Obrigada, da viu, pessoa. meu querido? Eu que agradeço, mentora. Ótima live pra gente. Beijo, bora lá então. Eu não sei como te tirar, você sai, aí você sai aí. Coisa boa, já começamos o dia assim, ó, com tudo. Parabéns, Matheus, e obrigada pelo seu depoimento. Bora lá, meu povo. Hoje a gente vai falar. Ontem foi de Baraque, né? Ontem a live deu o que falar, né? Teve um monte de gente. Ai, meu Deus, estou me identificando com Baraque. Não, mas a partir de hoje eu não serei mais um Baraque. Eu vou tomar as rédeas da minha vida. Bora ver hoje, então, em Sansão, né? Porque se vocês refletiram ontem com Baraque, imagina hoje em Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Tem muita gente que, quando fala em Sansão, aí lembra só da história de Sansão e Dalila, ou então lembra da história, Sansão é aquele que não perdia a força quando raspasse o cabelo, né? Quando cortasse os cabelos dele, porque as forças estavam no cabelo. Não é bem assim a história. Então, vamos contar a história de Sansão hoje. A história de Sansão, ela também está lá em Juízes, do capítulo... A Suzy falou, o Baraque bugou. A história de Sansão, ela está lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16. Tá? Mas eu não vou, se vocês quiserem, podem ir lá ler depois. Não vou entrar em detalhes, vou só pincelar. Lembram que eu falei que o livro de Juízes, ele foi escrito numa época em que o povo israelita, eles estava tudo bem, aí eles se meio que acostumavam com aquela situação ali, começavam a pecar, porque eles começavam a pecar, tudo ia mal, e aí sempre aparecia alguém para se levantar e salvar aquele povo, né? Aí já teve Baraque, já teve Gideão aí nessa história, né? E agora vamos ter Sansão. Primeiro que Sansão, a mãe de Sansão não podia tê-lo, tá? A mãe de Sansão não podia tê-lo. Então, ela orou a Deus, um anjo apareceu e disse para ela que ela ia ter um filho, que eles iriam chamar, era um filho caracterizado
como nazireu. O que era o nazireu? O nazireu, ele representava a consagração a Deus, a aliança com Deus. Então, ele não podia beber bebidas fortes, não podia comer coisas imundas, né? Não podia passar a navalha na cabeça. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava nos itens que ele precisaria conservar para preservar a consagração que ele tinha, que a mãe dele tinha feito com Deus, tá? Então, eis que, mesmo na impossibilidade, Sansão ficou grávida dele, e aí Sansão nasce como um menino que está embaixo da consagração com Deus, tá? Só que a gente vai ver ao longo da história de Sansão que ele nasceu um menino abençoado, um menino consagrado, um menino que tinha uma força descomunal, né? Só que ao longo da história de Sansão, a gente vai ver que Sansão, ele foi derrotado pelos seus próprios pontos fracos. Tá? Ele foi derrotado pelos seus próprios pontos fracos. Mesmo tendo nascido embaixo de consagração, mesmo tendo sido um milagre, que não era nem para ele nascer, mesmo tendo sido um milagre, mesmo nascendo embaixo de consagração, mesmo sabendo que não podia fazer certas coisas, como beber bebida forte, comer coisas imundas e passar a navalha na cabeça, Sansão, ele não levou a sério isso, ele brincou com isso, como também ele brincou com o dom da força que Deus deu para ele, né? Porque qual era o dom dele? Era a força descomunal que ele tinha. Para quê? Para usar de modo tal a destruir todo e qualquer inimigo dos israelitas naquela época, para conseguir preservar o povo israelita, né, cuidar do povo israelita, e assim cumprir a missão com a qual ele veio. Só que Sansão, ele é o exemplo claro de uma pessoa que nasceu com um dom e desperdiçou esse dom durante toda a vida dele. Eu te pergunto, você que está aí assistindo essa live, você está usando o seu dom com a missão pela qual esse dom lhe foi designado, ou você está desperdiçando o seu dom? Sansão, ele começou a usar o dom dele de maneira completamente equivocada. Sem contar que ele também permitiu que os seus pontos fracos, total falta de inteligência emocional, fosse maior do que o cumprimento do seu dom, né? É isso que acontece quando uma pessoa não tem inteligência emocional. É isso que acontece quando uma pessoa ela não resolve as suas questões internas e aí fica agindo como uma criança ferida. Sansão era praticamente, ele agia dessa forma. O primeiro ponto fraco dele foi quando ele nasceu forte, né? Ele nasceu dentro de uma família israelita. Então lembra na época de Abraão, de Isaac, que eles somente casavam entre si para que fosse perpetuada a linhagem deles dentro da cultura deles, da religião deles? Pois é, Sansão também, diante da condição com a qual ele nasceu e diante do dom que ele tinha, ele precisaria se casar com uma mulher, com uma israelita. Mas não. Ele simplesmente, né, quando chegou ali na fase da adolescência, na fase da puberdade, onde os hormônios eles dominam o corpo, simplesmente Sansão disse: eu quero casar com aquela mulher ali. E os pais, mas meu filho, não, eu quero ela. Meu filho, não, eu quero ela. Eu quero ela. E ele, né, agiu pelo prazer que estava ali no seu coração e casou-se com uma mulher que não era israelita, que inclusive venerava outro Deus, tá? Outro Deus que não era o Deus dos israelitas. Percebam que Sansão, ele nasceu de uma aliança, ele era um filho consagrado e ele também tinha dons. Mesmo com tudo isso, ele desrespeitou a Deus. Ele tinha fraquezas. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa fortalecida por Deus, tomada pelo poder do Espírito,
ele era uma pessoa que tinha fraquezas. E ele alimentava essas fraquezas, tá? Vai prestando atenção que eu chego já aí onde eu quero chegar. Aí essa foi a primeira, digamos assim, caca que Sansão fez. A segunda caca que ele fez, né? E aí o que acontece? Ele também vivia usando a força dele de maneira deliberada, sem o motivo pelo qual ele nasceu com aquela força. Para que ele nasceu com aquela força? Ele nasceu com aquela força para libertar o povo, para liberar o povo, para dominar o povo, para liderar o povo. Mas ele usava a força para quê? Para ele, para os seus prazeres, desejos e quereres. Ele não usava para o bem maior. Presta atenção, tá? E aí a segunda coisa que Sansão fez é que ele queria meio que impressionar lá as pessoas, queria impressionar a mulher, e ele matou um leão. E mesmo que depois que o leão estava morto, ele chegou a tocar nesse leão, né? Lembram que ele não podia não só comer coisas imundas, como também não podia tocar coisas imundas. Já é a segunda fraqueza aí que Sansão comete. E aí, olha só, uma coisa que eu quero chamar a atenção. A gente nunca cai em pecado ou é destruído pelo inimigo assim, gente, do dia para a noite. A queda, ela sempre vem em pequenas doses. A queda sempre vem em pequenas doses. Tá? Você não consegue algo ou deixa de ter algo porque não deu certo. Não, ela sempre vem em pequenas doses. Vou dar um exemplo bem prático. Estamos ali no Manifest Money, né? Todo dia tem que fazer uma prática. Aí, hoje você acordou, ai, gente, eu tô com sono, tô com uma preguiça, vou fazer hoje não. Aí amanhã, não tô com vontade, né? Não tô com ânimo, acho que vou fazer hoje também não. Aí depois não faz, e não faz, e não faz. Daqui a pouco, chega os 21 dias, seus coleguinhas estão tendo resultado, e você está frustrado porque você não teve o seu resultado. Mas por quê? Porque você não fez o que tinha que ser feito. Não pediu orientação na hora que tinha que ter pedido. A queda, qualquer queda, nunca é do dia para a noite. Tá? Uma empresa, ela não declara falência do dia para a noite. Ela já vem há anos capengando, há meses capengando. O casamento não acaba do dia para a noite. Ele já vem há anos se fragilizando, se fragilizando, se fragilizando. Assim como a amizade, assim como qualquer coisa. Principalmente o pecado. Ninguém aqui, ninguém peca assim do dia para a noite. Acordei hoje com a vontade danada de pecar. Não. Você vai brincando com o pecado. Você vai ali, ó, chegando no limite, aí volta. Chega no limite, aí volta. Chega no limite, volta. Tem uma hora que o pecado passa a perna em você e você já era. Tá? Então, nunca... Uma das coisas que Sansão nos ensina é que nenhuma queda, ela acontece do dia para a noite. Ela começa com pequenas doses diárias. São pequenas quedas, uma quedinha por dia, que aí as coisas vão acontecer, tá? E aí, depois que Sansão matou esse leão, vamos aqui voltar para a história de Sansão, né? Ao mesmo tempo que ele era muito forte, ele era muito imaturo, muito infantil. Ou seja, a falta de inteligência emocional e mental que ele tinha não conseguia dominar o seu dom ou permitir que ele fizesse bom uso do seu dom. Para vocês entenderem aí. Então, o que isso nos mostra também? Não é porque você tem um dom, você nasceu com um dom, você sabe que você tem esse dom, que você, né? Eu tenho dom, Deus vai fluir através de mim, através do seu dom. Não, meu amor, você tem que amadurecer esse dom. Você tem que treinar, né? Tem muita gente que acha que o dom que a gente tem, ele é tipo um superpoder de super-herói que você simplesmente vai... A partir de hoje eu vou usar meu dom. Aí pronto. O negócio começa a acontecer. Não. Deus dá o dom. Mas você tem que cultivar esse dom. Você tem que amadurecer esse dom. Você tem que aprender a dominar este dom de modo tal que você aprenda a usá-lo para o bem maior. Tá? Que você aprenda a usá-lo para o bem maior.
A partir do segundo erro que Sansão faz, que é tocar o leão, né, morto, ele começa a usar o dom dele apenas para tentar limpar as cacas que ele fez. Porque o que acontece? Ele mata lá o leão, né? Aí ele chega, fica ali se gabando para a mulher, e aí ele chega não satisfeito, ele vai querer se gabar para várias outras pessoas. Né? Aí ele faz um enigma. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Aí ele faz lá o enigma, só que a resposta do enigma é para dizer que ele matou o leão, né? Que ele é o fodão, que ele é o gostosão, que ele é o macho alfa, que ele é o fortão. E aí os caras pegam e falam, lembra que ele casou com uma mulher que não era da linhagem dele, que não era da cultura dele, que não venerava inclusive o mesmo Deus dele? Pois bem, ele chega lá no bar, né? Faz o enigma, aí os caras não conseguem acertar e os caras falam assim, vão falar com a mulher dele, porque a mulher dele é tipo da mesma tribo, do mesmo grupo desses caras. Pô, descobre aí, né? Descobre aí o que ele tá querendo dizer. A gente não conseguiu, tá todo mundo se sentindo burro aqui, descobre aí dele. E aí ele chega, faz uma chantagem, né? Ai, meu amor, você não me ama, não sei o quê, nananã. Me conta o que você quis dizer com aquele enigma, papapá. E aí Sansão conta, né? Ele foi fortão ali na frente dos homens, mas ele se derreteu na presença da sua esposa. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e conta para os amiguinhos dela. E aí, os amiguinhos dela pegam e vão dizer, Suzana, a gente já descobriu, você matou o leão, não sei o que, não sei o que. Aí ele começa a ficar emputecido, enraivecido, com raiva da esposa, aí pá, mata 30 amigos de uma vez só. Os 30 caras ele mata de uma vez só. Tamanha é a força dele. Sansão, ele é um exemplo de alguém que não sabe usar a própria força. De alguém que não sabe usar o dom que Deus deu. Que fica tentando agir, tentando usar o seu dom de acordo com a sua inteligência limitada. De acordo com a sua revolta. De acordo com os seus desejos secundários. Vocês estão aí, meu povo? Vocês estão comigo? Reajam aqui, ó. Reajam aqui, comenta. Quero saber se vocês estão comigo. Não tem inteligência emocional. Tá? E aí a esposa dele, e nessa esposa dele foge dele. E aí ele, quando vai encontrar a esposa, ele já encontra a esposa com outro cara. Quando ele encontra com outro cara, aí ele fica revoltado e queima tudo. Vocês conhecem alguém que tem raiva, aí começa a quebrar as coisas, quebra prato, quebra copo, dá murro na parede, dá murro na porta, rasga as coisas, destrói, né? A pessoa não tem inteligência emocional. Ou então você tá ali no drama, se joga no drama e só chora, pronto, acabou. Era Sansão. Pode chamar essa pessoa de Sansão, ela vai achar que é um elogio. Não é não. Falta de inteligência emocional. Aí ele encontra a esposa dele com outro cara, ele queima toda a plantação, queima tudo, mata todo mundo, porque tá com raiva e quer se vingar. Ele tenta ficar resolvendo as coisas do jeito dele. Mas por que Sansão caiu nessa armadilha? De querer tentar resolver as coisas do jeito dele e fica lá gastando sua força. E ele nasceu sob consagração. Ele nasceu sob aliança. Mas ele decidiu usar aquilo do jeito dele. Então, se você tem um dom e você usa do teu jeito o dom, né? Do jeito que você quer, não é do jeito que Deus está te pedindo para usar, quando tiver um problema, meu amor, você se resolve. Você se resolve. É assim que Sansão está fazendo. Porque por mais que ele fosse tomado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele era cheio de problemas, cheio de coisas para fazer. Total falta de inteligência emocional. Mas Sansão, aqui, ele também mostra que Deus, ele usa pessoas imperfeitas. Porque Deus podia muito bem ter tirado o dom dele, né? Mas não, porque ele deixou por causa do poder do livre-arbítrio. E Deus também tem um plano de redenção, tem um plano de misericórdia. Ele colocou o dom em Sansão porque Sansão haveria de cumprir uma promessa. Só que o que a gente tem que entender é que viver em aliança com Deus não é uma aliança meia boca, né?
Não é uma aliança meia boca. Eu já vi muitas pessoas reclamando, né, de, de líderes religiosos. Como é que pode? A pessoa se torna um líder religioso, estuda o mundo divino e age dessa forma, e come isso, e fala isso, e faz aquilo outro. Essa pessoa é um Sansão. É um Sansão da vida. Por quê? Não está usando o dom que Deus deu para ela da maneira que deve usar. Só que vai chegar uma hora, né, que se ela continuar fazendo mau uso deste dom que Deus deu, que foi o ministério, ela vai cavar a própria cova dela. Assim como Sansão cavou a sua própria cova, tá? Por isso que quando vem alguém e pergunta assim, Suene, onde está Deus que não vê tal pessoa fazendo isso e aquilo outro? Gente, Deus está vendo tudo. Só que do mesmo jeito que Deus tem um plano de redenção para mim e para você, ele tem para aquela pessoa também. Mas Sansão, ele mostra aqui, né, que nós precisamos, nós precisamos cuidar em viver em consagração de modo tal a usar sempre o nosso dom para o bem maior e não ficar usando o nosso dom para apagar o fogo dos incêndios que a gente causa. Vocês estão entendendo? Era assim que ele só precisou começar com um vinho que ele não podia fazer para atrair todos os outros e ele viver do jeito que ele tá. Porque ele vive correndo para apagar incêndio, né? Depois que ele encontrou a esposa dele, com outro, a ex, né? E queimou tudo, matou todo mundo. Ele ainda foi se deitar com uma prostituta e aí descobriram que ele estava lá e ele saiu correndo com a porta na mão. Imagina, o cara vai fugir, ele não abre a porta e foge. Ele arranca a porta e sai correndo com a porta na mão. Sansão tem de usar o dom dele de maneira desequilibrada, né? E aí tem uma série de coisas que ele fez. E aí eis que ele conhece Dalila, né? Ele conhece Dalila, ele olha para Dalila, ele se apaixona por Dalila. E aí pronto. Aí é a hora que ele se cegou completamente emocionalmente, né? Porque Dalila também, ela não era da tribo dele. Ela não era do povo dele. Ela não era da cultura dele. Ela era dos fariseus. Ela pertencia ao grupo dos fariseus, que eram inimigos dos israelitas, né? E aí, quando ele se casou com Dalila, ele se cegou emocionalmente, ficou ali apaixonado, né? Se Dalila dissesse, Sansão, mata todos aqueles caras ali, traz pra mim. Ele ia lá e matava e fazia todas as defesas, mas ele se cegou por Dalila. E os fariseus falaram, Dalila, esse cara aí, ele é descontroladíssimo, ele sai arrancando porta, ele sai matando gente. A gente precisa dominar esse homem, tá? A gente precisa dominar esse homem, porque ele é um perigo pra gente, qualquer hora ele pode explodir, enfim. Só que a gente não sabe o que é que ele tem. Aliás, não sabe qual é o ponto fraco dele. Então, descubra aí qual é o ponto fraco dele. Aí Dalila vai lá, né? Meu amor, você pode me explicar onde é que vem essa força, nananã, sua? Aí ele, fortão, não. Ele nem para tentar ler nas entrelinhas que Dalila estava querendo enganar ele, né? Aí ele vai se gabar. Eu acho que ele pensou assim, eu vou mostrar para ela como eu sou forte. Aí ele conta uma historinha, Dalila vai lá, usa essa historinha para tentar deter Sansão, né? E aí ele se liberta, e quando ele se liberta, ele ri. Ri. Eu sou forte, você não pode comigo. Gente, tá mais do que provado que Dalila, ela queria enganá-lo. Tá mais do que comprovado. Só que Sansão, ele estava tão cego que ele não percebeu. E aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Sempre quando aparece uma pessoa na tua vida, que ela vem para tentar te derrubar, para tentar te enganar, para tentar te destruir, ela não demora muito para mostrar as garras dela, não. Ela mostra e é logo, tá? Assim como Dalila. Assim como Dalila, a gente tem amigos,
tem colaboradores, tem, se relaciona com pessoas assim, tá? Que eles querem nos enganar, eles querem nos destruir. Por quê? Por inveja. E não demora muito. E eles apresentam indícios, eles apresentam sinais de que querem nos destruir. Tá? E aí o que a gente faz? Ai, mas é minha amiga de infância. Ai, mas é da família. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas fica igual a Assunção. Engolindo, a pessoa tá ali, ó, com cartaz. Oi, eu vim aqui para destruir você. Aí você tá, ai, mas não sei o quê. Ai, mas isso aqui não. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas isso. E deixa essa pessoa ainda na tua vida. Não satisfeita, além de deixar essa pessoa na tua vida, você ainda alimenta, dá poder para ela. Como assim isso aí? Você coloca ela numa posição de destaque na tua vida, numa posição de poder na tua vida, para que o que ela fale influencie você. Aí pronto, meu amor, você perdeu sua força. Tá? Foi assim que Sansão fez com Dalila. Não seja um Sansão, deixe de ser burro. Se alguém veio para te destruir, essa pessoa dá indício é na hora, é no começo, não vai demorar muito tempo não, tá? E fica ligado, teve o primeiro indício, cai fora. Ai, mas essa pessoa me trata tão bem. Ai, mas me leva para jantar. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas tu merece ser enganado mesmo para deixar uma pessoa dessa na tua vida. Sério. Nada compra a tua paz, nada compra a tua promessa. Para de se vender por pouca coisa. Para de se vender por como é que eu posso dizer? Para de se vender por sentimentos que nem existe e você acha que existe. Não existe, não. Tá? E aí ele foi lá, Dalila foi lá, fez essa primeira investida, não deu certo. Aí ela foi com chantagem emocional de novo. Ah, você não me ama. Porque se você me amasse, você confiava em mim, você não me diz o que é. Né? Como é que eu posso confiar? A mulher já deu a prova de que vai enganar ele, de que quer enganar ele, de que quer passar a perna nele. E o que ele faz? Cai de novo. Aí ele conta outra história. Não, é que tem que me amarrar com cordas novas. Porque se você me amarrar com cordas novas, aí eu não vou conseguir me soltar, né? Aí Dalila vai lá, dá um jeito, compra corda nova, amarra Sansão, aí ele se solta, né? Ele estava ali alimentando o quê? O ego dele. Tentando mostrar que ele era grande e, ao mesmo tempo, brincando com o mal. Com o mal a gente não se brinca. Prestem bem atenção. Nem com o mal, nem com o pecado. A gente não brinca. Começou a perceber? Corta. Corta pela raiz. Tá? Aí já foi a segunda vez que Dalila tentou detê-lo. Não conseguiu. E aí ela fica bravinha. Ah, Sansão, que você realmente não me ama, não me quer mais, eu vou me separar de você. Sempre vem. O mal, quando ele vem tentar destruir a gente, e a gente não cede, ele sempre vem com chantagem emocional. Sempre. Ah, vou me separar de você. Vou deixar você, vou embora. Não sei o quê. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Bem, não precisa fazer chantagem emocional. Aí, ela vem e pergunta pra ele: você não vai me falar? Se você não falar, eu vou embora. Não. Tá bom, meu amor? Vou te contar. Na verdade, é que tem que fazer tranças no meu cabelo para eu poder perder a minha força. Vejam bem, até agora ele não tinha chegado perto do cabelo. Só que dessa vez ele contou uma historinha que envolvia o cabelo dele. Tá começando a chegar no limite. Começando a chegar no limite. Aí, pela terceira vez, Dalila vai lá, faz tranças no cabelo dele. A mulher já trouxe foi o certificado de que quer enganar ele e ele fica se deixando enganar por Dalila. E aí, de novo, né, ele
ninguém pode me deter, não sei o que, ele estoura os negocinhos das tranças. E aí, mais uma vez, se gaba para Dalila, né? Que o poder dele, ninguém derruba ele, nananana. E aí vem lá a última invertida, com a chantagem emocional ainda mais forte. E eis que Sansão se entrega para Dalila. Ela pergunta de novo, embaixo de muita chantagem emocional, embaixo de muito choro, de muito drama, né? E aí Sansão, não, meu amor, sabe o que é? É que eu tenho um voto de consagração, não pode passar navalha no meu cabelo. Se passar navalha no meu cabelo, aí eu perco minha força. E aí, né? Ela coloca Sansão para dormir em seu colo. E quando Sansão dorme, ela raspa o cabelo de Sansão. Obviamente, ela já tinha chamado os fariseus e disse, ó, é hoje que eu vou, a gente vai pegar Sansão, é hoje que vocês vão ter Sansão, se preparem. Quando eu der o sinal, vocês vão e atacam ele. Aí depois que ela raspa todo o cabelo de Sansão, e os caras chegam lá na casa dela para pegar a Sansão, aí ela grita, ah, meus fariseus. Aí Sansão acorda, no que ele acorda despido de toda a fortaleza que ele tinha, né? Foi aí que ele percebeu, lá em Juízes fala que quando Sansão usava a sua força, o Espírito de Deus estava dentro dele. E quando ele acorda, é que ele percebe que Deus já não está mais com ele, só que aí é tarde demais, né? Os caras que vieram lá amarram Sansão, cegam Sansão e levam Sansão para a prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desejo sinceramente do fundo da alma que você que está assistindo essa live, você possa acordar hoje, parar de brincar com o pecado, parar de brincar com o mal que quer te destruir, né? E não espere acordar um dia e estar completamente dominado pelo inimigo e somente aí perceber que Deus já não está mais com você, que o teu dom foi embora. Eu desejo sinceramente que você acorde, que você saia dos seus relacionamentos tóxicos, que você saia de uma relação onde você está sendo eliminado, anulado, aniquilado, que você saia de uma situação financeira onde não tem vontade de fazer nada, onde está tomado pelo desânimo, que você saia de uma situação de falta de saúde, porque você, devido às suas escolhas antigas, às suas escolhas anteriores, você decidiu ficar doente, você está doente porque você decidiu isso, a partir do momento que você não usou a tua vida como era para ser usada, tá? Eu desejo do fundo da alma que você acorde hoje, que você acorde agora, que você não seja como Sansão, espera que acorde com Deus já não mais estando contigo e você perceba que você perdeu todas as suas forças, que você perdeu todos os seus superpoderes. Mas aí ainda não é o fim de Sansão. Ele foi para a prisão. E lá na prisão, eles faziam Sansão de bobo da corte, porque ele era um brutamontes, grandão, altão, fortão, né? Só que agora ele era cego e ele vivia amarrado. Então as pessoas usavam Sansão como bobo da corte. Sempre que elas queriam se divertir, elas traziam Sansão, né? Aí ficavam brincando com ele. Ele era literalmente o bobo. Não servia para absolutamente mais nada. E era assim que ele era utilizado. E se você não acordar a tempo, você vai ser assim também. Mas Deus tem um plano de redenção e de misericórdia para todos nós. Ele sempre tem um plano para você, para recomeçar. E com Sansão, aconteceu a mesma coisa. Lá na prisão, os seus cabelos começaram a crescer. E depois que os seus cabelos já eram grandes, já estavam, de certo modo, compridos, o Espírito de Deus retornou para dentro de Sansão. E ele percebeu isso. Foi aí
que certo dia os fariseus estavam em um templo venerando uma cerimônia, venerando um deus pagão, um deus Dragão. E aí disseram, traga lá aquele bobo da corte, traga Sansão para nos divertir. E tinha muita gente ali naquele tempo. Estavam todos os líderes daquela época. Tinham toda a população estava lá participando dessa cerimônia, era um grande evento. E quando Sansão foi levado, como ele já não via mais, ele era cego, pela primeira vez na vida dele, ele usou a perspicácia. E ele disse para o cara que estava guiando ele, eu sou cego, eu não consigo ver, por favor, me deixa embaixo de 2 colunas, para que eu possa apalpar e ver que eu estou seguro. Pois bem, o cara que o levou deixou Sansão exatamente embaixo das 2 principais colunas do templo. E foi aí que Sansão disse, Deus, pela última vez, me concede a tua força, toma de mim. E Sansão fez um esforço com os seus braços, derrubou as 2 colunas. No que ele derrubou as 2 colunas, o teto caiu e matou todos os que estavam ali presentes naquele tempo, inclusive o próprio Sansão. Na Bíblia consta que em sua morte, Sansão matou mais gente do que em toda a sua vida. Mas ele terminou a sua vida cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua missão. Porque mesmo depois de que tudo estava perdido, ele ainda acredita, ele ainda creu na misericórdia, nos recomeços, no amor de Deus. E ele terminou a sua vida cumprindo a sua promessa. Muita gente diz que, nossa, Sansão foi um herói, né? Que ele deu a sua própria vida para o cumprimento da sua promessa. Eu digo o contrário. Pelo contrário. Por que Sansão não usou a vida dele para fazer as coisas que ele tinha que ter feito em vida? Se ele tivesse usado o dom dele para fazer as coisas que ele tinha que fazer em vida, ele não teria precisado usar a sua vida para cumprir a promessa e, como resultado, acessar a sua morte. Não desperdice a sua vida. Não caia nas armadilhas. Não caia na armadilha da inteligência emocional, de usar o teu dom de maneira deliberada, sem ser para o bem maior. Não caia na chantagem, no domínio mental e emocional daquelas pessoas que tentam de alguma forma te destruir, roubar o teu dom e te mantém aprisionadas dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento, dentro de uma situação onde você é o escravo e o teu dom não está sendo utilizado. Não seja como Sansão. Sansão está aqui na galeria dos heróis da fé, porque primeiro, o nascimento dele foi um cumprimento de uma promessa. Ele nasceu consagrado, mas ele não consagrou a vida dele para fazer o que precisava ser feito. Pelo contrário, ele brincou com o que precisava ser feito e não fez. Mas mesmo acordando de uma situação onde ele perdeu tudo, que foi quando ele dormiu no colo do inimigo, achando que estava tudo bem, cuidado para não dormir no colo do inimigo. Tá? Nem sempre aquelas pessoas que estão do teu lado, elas querem o teu bem. Mesmo que esteja há anos com essa pessoa. Toma muito cuidado. Você pode estar sendo destruído em doses homeopáticas e nem está percebendo. Tá? Mas aí, Sansão deitou a cabeça no inimigo, achou que era confortável o colinho do inimigo. E foi aí que perdeu a sua própria vida. Perdeu própria vida, não. Os seus superpoderes, que depois levou a perder a sua própria vida. Tá? Mas, mesmo perdendo tudo, Sansão ainda foi utilizado por Deus. Então, tem um convite para você hoje. Independente do que você tenha feito ou não feito até então. Deus tem um plano de redenção para mim, para você e para todo mundo. Você só precisa decidir deixar de lado Dalilas
prazeres e tudo aquilo que faz com que você perca o teu poder, que foi concedido por Deus. Mas eu te garanto uma coisa, se você decide viver em consagração usando o teu dom, não será preciso você usar a sua própria vida para poder acessar o seu dom. Aliás, para poder cumprir a sua promessa, tá? Vou ficar na história de Sansão hoje e quero que vocês façam igual ontem. Comentem, essa live vai ficar gravada. Comentem embaixo dessa live quais foram os insights de vocês. Nunca vocês vêm no meu direct falar quais foram os insights da live, né? Só porque a live ficou gravada ontem, aí todo mundo veio. Então, ó, vamos na live ao vivo também. Senão eu vou fazer ela só gravada. Já que todo mundo só comenta quando ela tá gravada, vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Coloca lá nos comentários quais foram os teus insights. Ou então manda um direct pra mim, eu quero saber. E eu quero saber também qual é a sua decisão. Quem você decide ser? Você quer acabar a tua vida igual Sansão ou você quer usar a tua vida para cumprir a tua promessa? Hein? Fica aí com essa reflexão. Fico te esperando e amanhã, 7 da manhã, a gente se encontrar aqui para o nosso devocional matinal de quarta-feira. Beijo bem grande, fica com Deus e até amanhã.